Muito obrigado, senador Exalci. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas da mesa, todos os demais senadores e deputados presentes aqui. E em nome da doutora Lana Borges, cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui no plenário nos acompanhando e também a todas as pessoas que nos acompanham pelos canais digitais. Senador, eu venho falar em nome da indústria de alimentos. O Brasil tem 41 mil empresas, 41 mil indústrias produzindo alimentos de norte a sul do país. 94% desse total de empresas são micro e pequenas empresas. O total dessas empresas produzem 270 milhões de toneladas de comida. 73% desse total fica no Brasil e 27% é exportado para 190 países. Por que eu começo falando desses números? Porque o Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome. A doutora Alana já mostrou alguns números aqui, mas o fato é que nos últimos 2 anos nós tivemos qualquer coisa entre 33 milhões de pessoas e 9 a 33 milhões de pessoas em situação de fome, E hoje estima-se, os melhores institutos dizem que 65 milhões de pessoas convivendo com algum grau de insegurança alimentar. Então, veja bem, se nós temos... O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o celeiro da humanidade, e já é conhecido assim há muitos anos, E nós somos assim porque temos um campo muito forte. Hoje nós somos o país também, além de ser o celeiro da humanidade, a gente pode se orgulhar como brasileiros de dizer que nós somos também o supermercado do planeta, porque nós passamos em 2023 a ser o maior exportador de alimento industrializado do mundo. Nós exportamos para 190 países e ultrapassamos os Estados Unidos. Sempre competimos ali com os Estados Unidos pelo primeiro lugar e o Brasil ultrapassou em 2023. Ora, se nós temos um campo forte, temos uma indústria forte, a verdade é que nós não devíamos ter ninguém passando fome no nosso país. Ninguém em situação de insegurança alimentar. E aqui eu acho que não importa se são 9 milhões ou 33 milhões. Não devemos ter um brasileiro sequer. Acho que um brasileiro passando fome num país que produz tanto no campo como na indústria de maneira brilhante, deveria ser motivo de vergonha para todos nós. Agora, o que acontece, senador? Se nós temos tanta produção de alimentos, só a indústria produz 270 milhões de toneladas de alimentos por ano, e nós temos tanta gente em insegurança alimentar e tanta gente passando fome, a gente chega à conclusão de que não falta alimento. Falta renda para as pessoas terem acesso a esse alimento. Mas a gente sabe que tem vários grupos de pressão nesse momento, que no momento da reforma tributária, onde nós estamos brigando para ter um alimento mais barato na mesa do brasileiro, tem grupos de pressão aqui pedindo aumento do preço do alimento. Seja por não estar na cesta básica ou alguns, inclusive, propondo que se pague um imposto seletivo sobre alguns alimentos. A Bia tem defendido, desde lá da fase da PEC, a gente tem defendido claramente que todo o alimento deveria ser mais barato no Brasil. Todo, o alimento da indústria, o alimento da feira livre e o alimento das quitandas, Tanto que você compra no supermercado, compra na quitanda ou compra na indústria. Por que a gente defende isso, senador? Porque quando alguns grupos de pressão vêm aqui no Senado, no Congresso, fazer pressão sobre parlamentares, tentando constranger parlamentares, dizendo que estão preocupados com a saúde, de oferecer uma vida mais saudável, combatendo a obesidade. Imaginem só, hoje nós pagamos, a indústria brasileira de alimentos paga hoje a segunda maior carga tributária do planeta. A gente paga em média 24,4%, em média, considerando inclusive os básicos, o arroz, o feijão. Ora, se nós temos a segunda maior carga tributária do planeta, não precisaremos nem discutir mais imposto. Nós já deveríamos ser a segunda população menos obesa do planeta ou a segunda população mais saudável do planeta. E não é assim, a gente convive inclusive com esse cenário de fome. Nós, quando defendemos que todo alimento deve ser mais barato, porque quando as pessoas que vêm fazer pressão, que dizem que o alimento da indústria devia ser mais caro para que o outro fosse mais barato, o in natura fosse mais barato, não existe essa relação. Infelizmente não existe essa relação. Toda vez que a gente tem uma adversidade trágica, como pode ser a queimada, como pode ser a inundação, como pode ser uma guerra entre Ucrânia e Rússia, como pode ser a pandemia, o alimento in natura é o primeiro a sofrer, tanto com a falta dele e, em função da falta, com a inflação. Nesse primeiro semestre de 2024, para que se tenha uma ideia, o alimento in natura teve uma inflação de 14%, ao passo que o alimento da indústria teve uma inflação de 1,3%. Por que a indústria consegue fazer isso? Porque a indústria trabalha com planejamento. A indústria compra durante o ano inteiro, processa durante o ano inteiro, distribui e vende durante o ano inteiro. Por isso nós defendemos que o alimento todo ele devia ser mais barato e nós defendemos uma cesta básica mais ampla possível,
e nem pensar em imposto seletivo para nenhum tipo de alimento e para bebidas não alcoólicas, né? E a gente se pergunta, por que a cesta básica não poderia ter carne, por exemplo? Por que a cesta básica não deveria ter os pescados, a sardinha enlatada, por exemplo, se o pescado in natura está na cesta básica, né? Por que não deveríamos ter, por exemplo, o biscoito Maria, maisena, que são amplamente consumidos por toda a população brasileira? Deveria sim estar na cesta básica. As carnes, os biscoitos, os pescados. O fato de ser processado, o caso do peixe que eu estou comentando aqui, imaginem, processamento de alimentos, ele é benéfico ao ser humano. O processamento o que faz é transformar o produto em um alimento seguro. Contrário ao que dizem várias pessoas que jamais pisaram numa fábrica de alimentos ou que não conhecem tecnologia de alimentos. O propósito do processamento é transformar o alimento em alimento seguro e dar acesso à população a esse alimento, acesso durante o ano inteiro. Imagine, por exemplo, vamos citar o caso do tomate, né? O tomate. Se não existisse a indústria de alimentos, se não existisse o processamento de alimentos, nós só teríamos acesso ao tomate na época da safra do tomate. Né? Graças à indústria, graças ao processamento, nós temos o extrato de tomate, temos o molho de tomate presente nos supermercados durante o ano inteiro. O tomate é um caso bastante interessante. O ano passado, na cidade de São Paulo, o tomate sofreu uma variação no supermercado, variação de preço de R$ 4,80 a R$ 28,50 durante a safra e entre a safra. Ao passo que, quando você compara o molho de tomate variou de R$ 2,50 a R$ 3,80, com uma variação muito menos ampla, exatamente por isso. A indústria trabalha com planejamento. Então, senador, para não alargar muito o nosso tempo aqui, visto que temos vários debatedores, né? Eu comecei falando aqui da segurança alimentar. Não existe maneira de ter segurança alimentar sem ter segurança do alimento. E esses são conceitos que nós temos que entender bem claramente, né? A segurança alimentar trata de disponibilidade, de que o consumidor possa ter o acesso, tenha condições de comprar, tenha condição de ter acesso na quantidade e na qualidade que ele precisa. A segurança do alimento, nós estamos falando de fatores intrínsecos ao alimento, que ele seja biologicamente seguro, físico-quimicamente seguro. E aí, quem entende de segurança do alimento é a indústria. E por que a indústria entende? Porque a indústria trabalha com processamento de alimentos e o processamento dá segurança ao alimento. Então, senador, a gente está diante de uma oportunidade que é a reforma tributária, que para nós, da ABIA, é uma oportunidade única para o Brasil realmente promover justiça social através do alimento, colocando o alimento na mesa do pobre. Não tem sentido a gente ser um país, volto a dizer, um país que tem um campo tão forte e uma indústria tão forte e termos gente passando fome. O Brasil não pode perder essa chance. Portanto, a gente defende todo o alimento mais barato, uma cesta básica mais ampla possível, a maior quantidade possível de alimentos com a redução de tarifa de 60% e nenhum alimento ou bebida não alcoólica no imposto seletivo. Obrigado, senador.